Tá aqui no de primeira. Bom, quem pode ir mais longe nessa Libertadores é o Flamengo, hein? Flamengo, inclusive no Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o primeiro jogo da final 2-1 no Fluminense, agora precisa só de um empate no segundo jogo da final. Domingo, 4 da tarde, para ficar com o bicampeonato. Mas por que a gente vai falar do Flamengo só agora no final, hein? Muito pouco tempo para falar do Fla-Flu. Tem meia hora. Fica falando de Campeonato Paulista. Agora eu pesquei. Ô, lerda que eu sou. Pouco tempo para falar do Fla-Flu. Mas não são 5 minutos não, viu, Não, vou Hernan? embora. São meia vou hora. embora. Não, tô brincando. Eu vou embora. O PVC ficou quieto. Ele ficou tipo uma estátua para não se envolver. PVC? Você tá bem, PVC? Você tá bem, PVC? Ai, você coloca a gente em maus lençóis, André. A gente tem que rir dessa... Temos meia hora de Fla-Flu aqui, que esse programa fala do Fla-Flu. E o Fla-Flu, hein, PVC? 4 da tarde, esse horário que a FERJ falou que não colocaria o jogo, mas colocou. Por uma discussão das duas televisões, mas acho que assim, 4 da tarde, no meio de março, não é um drama. A gente vai ter que torcer para a frente fria se confirmar, né? Eu acho que o 4 da tarde é um horário que é tradicional do futebol brasileiro, mas a gente precisa cuidar da história do calor. Porque não dá para ter jogo 4 da tarde em Presidente Prudente, como foi o primeiro gol do Ronaldo em 2009, por exemplo. Não estou falando do jogo de domingo. Não teve primeiro tempo. Naquele jogo lá, 15 anos atrás, 16 anos atrás. Já tinha muito calor em Presidente Prudente às 4 da tarde. Tem um jogo de estratégia. É muito provável que o Lima comece o jogo pelo Fluminense. Isso muda o posicionamento do Arias, para o Arias voltar para o lado direito. E para mexer no posicionamento também por causa da maneira como o Alexandre se comporta. Ou seja, o Arias é um jogador que pode dificultar mais a marcação do Alexandre. E o Lima deve ter condição para esse jogo. Vai ter um movimento de mudança tática do Fluminense para corrigir algumas coisas e tentar fazer um jogo mais forte do que fez contra o Flamengo. O Flamengo tem uma capacidade de saída de jogo que a gente mostrou aqui ontem na prancheta, que tem sido, é engraçado, né? Como era o Fernando Diniz, assim, a saidinha do Fernando Diniz, a saidinha do Fernando Diniz. Agora a saída precisa do Felipe Luiz, com o Léo Ortiz, que não é rapaz, com o Léo Pereira, com o De La Cruz, com o Pulgar, é muito bem-vinda. Por quê? Porque você sai com bola tocada e você mantém a posse de bola e chega no outro lado do campo sem perder. Até o dia que perca e alguém pode dizer, saidinha do Felipe Luiz. Não se trata disso. O futebol moderno exige isso. Sair tocando e sair longo. Você precisa ter repertório. O Felipe Luiz tem conseguido montar um time com muito repertório. Então, um dado que é alarmante, assustador. O Felipe Luiz ganhou o primeiro título da sua carreira de técnico no 9º jogo. E ele pode ganhar o segundo título da carreira dele de técnico no 28º jogo. Sem contar a Supercopa. Sem contar a Supercopa. Mas no 28º jogo ele pode ter 2 títulos. O Paulo César Carpegiani, que foi uma história parecida com o Felipe Luiz, porque era um jogador do ano anterior, que se tornou assistente técnico do Gino Sani e que virou técnico na Libertadores de 81, ou seja, o Carpegiani era um técnico extremamente jovem e que foi extremamente vencedor no início de carreira, ganhou o primeiro título dele, que foi a Libertadores, sem contar a Taça Guanabara, no 32º jogo. O Carpegiani foi o técnico revelação, aposta do Flamengo, e ganhou o primeiro título dele no 32º jogo. O Felipe Luiz pode ganhar o segundo título dele no 28º jogo. São feitos muito expressivos para um técnico tão jovem, ainda no início da carreira. Mas para chegar lá, precisa passar pelo Fluminense. Ô, Hernan, para você ainda está aberto com essa vantagem aí de 2-1? Já deu o Flamengo, é difícil reverter, Não, é difícil tá o Flamengo tomar gols e é difícil ele não fazer também, ficou bem mais fácil. Não, tá aberto. 2-1, o gol do Keno foi o gol que deu aquela graça no campeonato. Foi um gol salvador ali no final. E acho que essa pimenta toda do final do jogo, claro que vai reverberar no segundo. O duelo vai estar mais apimentado. Então, assim, a gente vai ter aquela xerifada dos dois lados.
vai ter um duelinho ou outro ali. Acho que faz parte, acho que vai estar quente a final. E pro lado assim, do Flamengo, teve uma notícia boa, né? Terminou uma novela hoje, né? Opa, Que é a novela renovação, longa. a renovação do Pulgar, né? Enfim, mais 2 anos de contrato. O contrato dele acabava agora, né? E já tinha assim muita possibilidade de assinatura de pré-contrato já no meio do ano, clubes em cima, notícia de interesse. E principalmente lá no Chile, né? Ele já tinha muita notícia circulando lá que clubes da Europa queriam contratar. Então o Flamengo conseguiu negociar e agora a multa rescisória inclusive subiu para 6 milhões de dólares. Que foi algo que pegou, né? Ele queria um valor de multa rescisória, o Flamengo queria outro, eles estavam divergindo nesse aspecto, agora conseguiram achar uma solução comum para que ele permanecesse até o fim de 2027. E o Felipe Luiz foi muito importante nessa permanência. Sim. Ano passado ele queria ir embora, né? O Felipe conseguiu contornar a situação, fez o jogador se sentir valorizado e agora essa novela termina. E o Pulgar é um jogador assim que ele é meio que um símbolo da nova geração do futebol chileno, porque o futebol chileno foi muito vencedor com Vidal, com Alexis Sanches, com Vargas, que já está com uma idade mais avançada, Valdívia. Eles conquistaram 2 Copas Américas e foi uma seleção de ouro, a maior da história do Chile. Depois de Salas e Zamorano, que chegaram na Copa da França e passaram para as oitavas, perderam para o Brasil. Então é uma geração de ouro. E a geração hoje da seleção chilena é muito ruim, tanto que estão lanterna, vice-lanterna aí das eliminatórias, não vai para a Copa há muito tempo que não vai para o Mundial, né? Desde 14. Desde 14, desde o Sampaoli lá, né? Eu acho que não é só a geração, é o trabalho. O trabalho, tudo, né? No caso do Brasil. E é uma questão de gestão também, né? E aí o Pulgar hoje é um jogador que meio que reacende um pouco essa coisa. Tem gente boa chegando. Tem alguns jogadores que provam. Acho que o Pulgar é um símbolo. Legal. Vamos para o Rio de Janeiro, então, já que a gente está falando do Mengão e também do Fluminense. Bruno Braz está lá acompanhando hoje treino aberto. Eu acho que teve treino aberto lá no Ninho. Está aparecendo por aqui já. Tá calor, hein, Braz? Tô vendo daqui. Um sol para cada um. Tudo bem, Braz? Conta pra gente aí as novidades do Flamengo, coletiva do zagueiro Léo Pereira também e essas informações nesse pré-Fla-Flu que a gente vai ter no domingo. Boa tarde, gente. Bom, a previsão do tempo era que o tempo ia dar uma diminuída no sol, mas eu tô esperando até agora continuar o mesmo sol de sempre aqui. Bom, mas assim, além da temperatura quente do Rio de Janeiro, também trago notícias quentes aqui do Flamengo. A apuração que a gente teve hoje aqui no Ninho do Urubu não foi um treino aberto, teve a coletiva do Léo Pereira, mas antes do Pulgar, né, foi anunciado oficialmente a renovação do Pulgar até 2027. Só que a gente traz algumas apurações aí, além da renovação do Pulgar, é que o Gerson, há cerca de 3 a 4 dias, recebeu uma proposta de renovação de contrato com o Flamengo com uma valorização salarial, né? Tempo atrás rolou até uma certa pressão ali do pai do Gerson, no sentido dele ser valorizado contratualmente. E agora a apuração que a gente tem é que o Flamengo, de fato, colocou uma proposta na mesa para o Gerson, para o pai dele, de renovação de contrato, e que também tem uma valorização salarial, né? Então, assim, a proposta está na mão do Gerson. O Gerson ainda não se posicionou em relação a isso. A gente sabe que fez uma contrapartida aí ao clube, mas me parece que essa nova renovação de contrato está caminhando para um final feliz para o Flamengo. Ainda não há um martelo batido, mas há um avanço nesse sentido e agora já há uma proposta oficial. Uma outra situação que eu vou trazer aqui também, o Lohan. O Lohan, o que a gente apurou é o seguinte: o Flamengo tinha uma proposta do Estoril de Portugal e o Flamengo entendia que essa era a melhor proposta para o Lohan. Era uma proposta de empréstimo, o Flamengo entendia que ele vivia numa cidade bacana lá de Portugal e tudo mais, que seria bom para a carreira dele. Só que o staff do Lohan não quis que ele fosse para o Estoril. Passado um tempo, esse mesmo staff do Lohan trouxe ao Flamengo
uma possibilidade de empréstimo para o Fortaleza. E que a gente apurou aqui que o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, veio pessoalmente aqui ao Ninho do Urubu conversar a respeito do Lohan, e de última hora o staff também não desistiu da ida para o Fortaleza, alegando que teria uma proposta do Red Bull Bragantino e que preferia ir para o Bragantino. O Flamengo não gostou de, novamente, né, o staff do Lohan não querer, né, cumprir o que estava sendo conversado e decidiu não aceitar essa transferência para o Red Bull Bragantino. Então, a situação de momento do Lohan ele fica no Flamengo, mas ele está integrado ao Sub-20 e não é esse Sub-20 que está disputando a Libertadores agora que vai jogar a semifinal, não. Final. O Sub-20 que está no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, o Lohan acabou ficando assim, relegado aqui no Flamengo, mas a decisão do Flamengo no momento é que ele fique até numa forma aí de repente, botar a cabeça no lugar, principalmente o staff, como eles conduziram essas negociações. Aí o Flamengo não gostou muito, principalmente da postura do staff do Lohan. Sobre Jorginho, algumas notícias deram conta que existe um pré-contrato. O Flamengo não confirma esse pré-contrato com o Jorginho e o que eu apurei é o seguinte: agora é uma situação muito particular do Jorginho do Arsenal. Questões particulares, mudança para o Rio de Janeiro, a esposa dele é estrangeira, ele tem 2 filhos que nasceram na Itália, 2 que nasceram na Inglaterra, então a família dele é europeia, então eles estão avaliando toda essa questão de mudança de cultura, de morar no Rio de Janeiro, então a situação está nesse pé, nesse momento. Então, assim, algumas notícias quentes aqui do Flamengo que eu trago para vocês, principalmente Gerson, o Lohan e o Jorginho aí, bem fresquinhos. Muito bom, fresquinho, diferente do tempo aí no Rio de Janeiro. Diga, PVC. Não, você deu muita informação relevante. A história do Gerson é extraordinária, a história do Lohan também. Mas eu vou me pegar num detalhe estúpido só e perguntar para você uma coisa que não tem nada a ver com todo o principal da final. Você já me ouviu falando, o Luiz já me ouviu falando sobre como era trabalhar no Arsenal. E você entra e você não precisa ficar o relento, a chuva, o sol. Cara, a imagem que a gente viu do Bruno Braz agora, claro que é porque teve entrevista coletiva. Mas assim, parabéns ao Flamengo. Porque o repórter não está correndo o risco de ser assaltado na porta do Ninho do Urubu, nem de ficar ao relento na porta do Urubu, nem de tomar chuva na porta do Urubu. E ele está fazendo uma passagem com o símbolo do Flamengo atrás dele. É o mínimo. Em vez de você correr o risco de ser assaltado na Marquês de São Vicente, na frente do CT do São Paulo e do Palmeiras, você tem um prédio que tem a marca do clube atrás do repórter e ele está trabalhando com absoluta segurança. Né? Tem sol, claro que tem sol, lógico, tem sol. Mas você está vendo a marca do clube atrás dele e você está vendo o centro de treinamento. Ele não está vendo o treino, porque o técnico tem todo o direito de ter a privacidade dele para fazer o treino. É dia de treino fechado, perfeito. Mas você não está na porta correndo com se assaltar de tomar chuva, né, Bruno? Neste momento, pode ser outro dia. Eles estão abrindo os treinos de vez em quando. Justo. Queria voltar às informações claro, do mercado da bola que ele colocou. Não, mas bem pontuado, PVC. E é até legal a gente trazer um pouco desses bastidores, né? De como é que funciona o trabalho do repórter, o quanto ele pode estar ali nas dependências do clube para realizar o trabalho dele, porque isso foi ficando cada vez mais raro, mais escasso, né? Antigamente a gente podia acompanhar os treinos, ver, para passar para o torcedor, porque é a nossa função, não é para a gente que a gente vê treino, é para passar para você que está nos assistindo, e agora isso tudo foi ficando cada vez mais fechado. Então é legal ver um repórter dentro do centro de treinamento. Mas o Braz trouxe aqui para a gente, aí eu jogo para você, Hernan, e também para o PVC, algumas informações relevantes do quando essa questão com o Jorginho está se estendendo. O Lohan, que situação, hein? Perdendo espaço com o Felipe Luiz.
já teve aquela negociação frustrada com o CSKA, agora pintando Fortaleza, Red Bull, nenhuma deu certo, o Flamengo já insatisfeito com o staff do atleta e ele permanece no time sub-20 sem ter toda aquela projeção que era esperado dele, e o Gerson também, que já vinha reivindicando esse aumento de salário, o pai dele chegou até aí a um podcast, dar aquela reclamada, não pegou muito bem por ter sido uma cobrança pública, mas agora ele tem essa valorização salarial que ele esperava, até pela importância que ele tem. O Gerson é um jogador hoje que, assim, ele é um pilar do time e ele é uma liderança do time. É, jogador de seleção brasileira. Jogador de seleção e, assim, não é uma convocação ali, outra aqui. É uma realidade dentro da seleção brasileira. Um destaque. Então, nada mais justo do que essa valorização. E é normal, né? Essa situação de você, tô com uma proposta aqui, uma sondagem aqui, outra ali. O mercado ele se movimenta naturalmente. Não entendo assim que foi uma cavada para ele receber um aumento. Não, a gente fala de um jogador de seleção, a gente fala de um jogador que tem uma importância dentro do vestiário, um jogador que lidera o time, que todos os outros jogadores respeitam e que o técnico respeita. Então, assim, não é uma cavada de uma oferta de fora que o pai colocou lá como uma sondagem para dar uma forçada. Não, o mercado ele se move naturalmente. Então, eu vejo tudo isso como natural. E acho que a valorização ela é mais do que justa no caso do Gerson. Também acho. Ô Braz, eu vou me despedir de você, mas eu queria saber um pouco desse Fla-Flu de domingo, dessas possibilidades que o Felipe Luiz tem para armar esse time. Ele escalou Luiz Araújo e Plata no ataque ali no primeiro jogo, mas o Juninho, que estava voltando de lesão, ele acabou fazendo um gol, então me parece que ele está tentando ganhar espaço, tentando ganhar mais oportunidades. E também a situação do Arrascaeta, que vem sendo um pouco questionado. Ele passou por um procedimento cirúrgico no fim do ano passado, uma artroscopia no joelho, estava ainda se recuperando fisicamente, mas agora ganhou uma sequência de 6 jogos, mas não vem sendo aquele Arrascaeta que a gente conhece, né? Com aquele toque refinado, com toda aquela habilidade que ele tem. É possível? Ou o que Felipe Luiz está pensando em mudar para esse Fla-Flu de domingo agora? Depois do Bruno, eu vou falar uma coisa sobre essa história do Arrascaeta do ponto de vista do Fluminense. Boa. Boa. Bom, a princípio o Flamengo é o mesmo, tá? Do primeiro jogo. Tem umas situações clínicas pendentes. A principal delas, obviamente, é o Bruno Henrique, que já desfalcou no primeiro jogo. Só que, assim, a apuração que eu tenho aqui, dificilmente ele vai se recuperar a tempo de estar em campo no domingo. A lesão dele não é grave, pode ser, inclusive, que ele já chega no domingo sem dores, mas o Flamengo está sendo muito cauteloso porque está levando em consideração toda a temporada que tem ainda pela frente e os vários campeonatos importantes que o Flamengo vai disputar na temporada. Então, assim, se o Flamengo entender que pode existir um risco para o Bruno Henrique estar em campo no domingo, ele não vai colocar o Bruno Henrique. Dos jogadores que estão lesionados, um que poderia dizer assim, que existe uma dele ser relacionado é o Everton Cebolinha. Dentre os lesionados é o que está um pouco mais avançado, já tem feito alguns treinos de campo e pode ser uma novidade ali no banco de reservas, pelo menos no domingo. Michael, existia essa pequena possibilidade de também ser relacionado, mas já está descartado, não está 100%. Então, assim, se tiver alguma novidade, é no banco de reservas do Everton Cebolinha. Eu acho muito pouco provável que o Bruno Henrique esteja em campo no domingo. E aí a tendência é que o Felipe Luiz mantenha a equipe que venceu o Fluminense na quarta-feira, com o Luiz Araújo iniciando a partida e o Juninho sendo essa opção no segundo tempo. Então deve manter, o time está ganhando não se mexe, deve manter essa escalação aí para garantir essa vantagem e aí ser campeão carioca mais uma vez. Braz, brigadão pelas informações, informações quentíssimas aqui você trouxe no dia primeiro. Como o sol no Rio de Janeiro, passe filtro solar, hein? Se proteja, faça como Pedro Bial. Beijo, querido, até mais. Pedro Bial mora em São Paulo hoje. Mas só ele fez concluindo aí que no domingo a previsão é chuva pro jogo. Estão torcendo para isso porque o jogo 4 da tarde, acho que o jogador, se não for aquela chuvona, se for só uma chuvinha, acho que o pessoal até prefere para dar uma refrescada, para não ser aquele calorão lá no Rio de Janeiro. Bom, gente, vamos para o último break aqui do De Primeira e a gente já volta para falar um pouco do Fluminense. Vamos falar do Grenal rapidinho e tem uma pergunta para o PVC que eu já olhei aqui no chat. A gente já volta.
Ó, vamos aqui no break. Eu vou acompanhar a galera do YouTube. Cheguem para nossa resenha. Chega mais.